vídeo, né? Porque o vídeo falava do começo, as formas, a informação, estrutura dela e tudo mais. A gente tá É, voltando à matéria atual, né? na realidade é mais ou menos atual, né? Já é Tá, mais recente aí na tá. estratigrafia aí, é uma coisa que a gente viu mais recente. Porque assim, ah, como o pessoal achou que ia retornar o COVID, as aulas, tudo, os laboratórios ficaram aí para trás, né? Ah, e daí o que acontece? Nós temos 3 laboratórios. Um deles é o laboratório que vocês fariam de mineralogia, né? Que Tá. estuda dos cristais, dos minerais, formação. Então a gente entra naquele site lá do Museu EH, HE, daí vocês conseguem visualizar um monte de cristal, a formação deles. Tem um monte de parte geológica lá interessante. Aliás, eu vou tentar até achar um outro site que tenha tudo isso também. É que lá é um banco de dados fantástico para a gente ir consultando lá. Uh, a segunda é sobre a estratigrafia, tá? Na realidade, tem mais duas que eles adaptaram aí, e esse a gente já pode até fazer para nossa revisão de aula, aí a gente já adianta. A próxima que a gente teria que fazer é sobre bacias, tá? Bacias hidrográficas. Então já vou deixar aí com vocês. Depois eu posto lá no grupo para falar de fazer essa parte. Então vocês vão ter que fazer um trabalho da bacia hidrográfica de Jaú, tá? Que seria o Rio Jaú, nascente, tudo. Então vocês têm que rever a parte de bacias hidrográficas. Eu acho que é o vídeo 2 ou o vídeo 3 que vocês têm lá, tá? E daí vocês já vão fazer a parte de bacia hidrográfica. Depois a gente vai ter a parte de solos lá, que é vocês mexerem com o solo, tá? E daí a última fase aí, o último laboratório que é solos. E tem a estratigrafia que a gente vai fazer hoje. Ok? Beleza. Então eu vou pôr lá no AVA para vocês fazerem a parte lá de vocês fazerem um estudo da bacia hidrográfica de Jaú. Ok? Beleza. Então vamos lá. Então, estratigrafia é a formação das nossas camadas de rochas aí, tá? Então a gente fala aí que quando a gente vai fazer nossas rochas, relembrando das rochas lá, então a gente tem as nossas rochas solidificadas lá por magma, né? Pelo magma, né? As rochas ígneas. Temos as nossas rochas metamórficas, que é a transformação da rocha ígnea junto com alguma sedimentar, e elas se juntam e formam uma nova rocha, que é a que a gente chama metamórfica. E tem as rochas sedimentares, que é de sedimento aí, de fragmentação de outras rochas, principalmente das ígneas, que vão formando aí um novo, um novo solo aí, tá? Um novo tipo de rocha. Então, a gente tem os princípios de estratigrafia aí, que é horizontalidade e sobreposição de estratos, continuidade lateral, identidade paleontológica, inclusões e intersecções. Então, o que são essas situações aí? Voltando nas aulas lá que a gente falou, vamos falar um pouquinho de cada um. Então, esses são os tipos que a gente tem de formações rochosas, né? Para a gente entender aí como funcionou a nossa estratigrafia aí, como foi o decorrer da nossa época, o tempo geológico aí, o que aconteceu na geologia, né? Então, quando a gente fala que existe uma sedimentação ou começa a formar camadas, peraí, deixa eu para isso aqui como uma apresentação, fica mais fácil.
Então vamos lá. Quando a gente começa a falar que nós temos uma rocha-mãe, então o que acontece? Tem uma rocha que ela vai se desgastando, tá? E além... Eita! Ela vai se desgastando, e além dela ir se desgastando, ainda a gente tem toda uma parte erosiva, né? De rochas, que elas vão se intemperizando, né? Pelos intemperismos que vai acontecendo, então ela vai intemperizando, vai se desgastando as rochas e elas vão descendo através de cursos de água, água de chuva, águas de rios, e vão se sedimentando, formando novas camadas de rochas, tá? Então essas camadas que a gente chama aí, geralmente elas são chamadas de estratos, tá? Então são essas formações aqui, essas camadinhas aqui. Então, cada uma dessas camadas, ela vai ser formada numa era diferente, tá? Por quê? Porque ela demora muito para ser formada, são bilhões de anos. Então, o que pode acontecer? Vamos supor nessa parte aqui que tem água aqui, vamos supor que fosse um lago, vamos colocar um lago. Ela vai se decompondo, depositando, sedimentando, que pode ser que um dia que esse lago seque, ele vire uma rocha. Aí ela vai começar a sofrer intemperismo de novo, vai intemperizando e vai começar a aparecer a rocha, como aparece nas montanhas. Aí você vai começar a ver as camadas que foram formadas. Então você consegue ver lá se tinha uma vida marinha, alguma coisa, você vai encontrar fósseis marinhos e tudo mais, e você vai achando, verificando e datando essas camadas, tá? Então você consegue verificar o período geológico de formação aí. Daí tem algumas situações aí. Então a gente fala primeiro que é princípio da horizontalidade. O que é esse princípio da horizontalidade? Quando o sedimento vai caindo lá por gravidade, ele vai se sedimentando por camadas. Deixa eu vir aqui, fica mais fácil. Ele vai se sedimentando por camadas, certo? Então, dependendo da fase de intemperismo que está tendo, a deposição do nosso sedimento, elas vão ser diferentes, tá? Então pode ser aqui uma argila que depositou no fundo do lago, em cima dessa argila veio um intemperismo de uma rocha sedimentar e gerou arenito e formou uma camada de arenito. Em cima desse arenito pode ser um outro tipo de camada de sedimentar e assim foram formando diversas camadas, tá? Isso é o que a gente chama de princípio de horizontalidade. Ele vai acumulando sedimentos e formando várias camadas aí, como tem na nossa imagem aqui, tá vendo? Então tem várias cores diferentes que dá para a gente ver que a composição pela granulometria, cada camada que foi formando, ela foi formando em uma época diferente, tá? Então, pela própria cor das camadas, a gente consegue identificar as novas formações aí. Pode ter arenito no meio, pode ter argilito, e aí vai depender das camadas como elas foram feitas. Bom, uma coisa que pode acontecer é tipo assim, depois que formou todas essas camadas aqui, ela pode sofrer alguma ação, uma dobra, ou pode ser uma falha, alguma coisa pode acontecer com essas camadas, tá? Então, o que acontece? Essas camadas, elas vão mudar as direções dela, então elas ficam irregulares, tá vendo? Então, aqui seria uma camada, ó, só que essa camada ela está irregular porque ela sofreu provavelmente uma dobra, então teve forças de pressão entre os lados e como pressionou muito a parte desses estratos, eles formaram uma dobra aí na rocha, tá? Quando a gente fala em estratos não deformados, é a sobreposição de estratos, ou seja, os mais antigos são os que depositaram primeiro, certo? Então, quando a gente pega aqui, vamos considerar o A
o- a- nas- vamos colocar que isso aqui é a rocha-mãe. Então, o que acontece? As mais antigas, aqui seria uma situação contrária, tá? Então, as mais antigas vão sobrepondo em cima e as mais novas estão embaixo, tá? Então, aqui nesse caso, a C, D, E seriam as mais antigas e a B e A seriam as mais recentes, tá? Mas aí é um princípio de sobreposição, porque ele vai entrar por baixo da nossa camada, tá? Eu tenho uma camada superior e ela entra por baixo, ela pode ser essa situação de sobreposição dela ser mais nova. Então aqui é uma situação de sobreposição de status, tá vendo? Ela vai na parte de baixo, vocês estão vendo aqui, elas são as mais novas, porque ela está caindo as de cima e indo para baixo, tá vendo? Então essa parte de baixo aqui, ó, ela está sobrepondo as partes mais antigas aqui, tá? Uma hora ela vai virar a mais antiga de novo, porque a hora que começar a subir de novo aqui, ela vai se tornar as mais velhas, a hora que esse morro se decompor inteiro, né? Essa montanha. Mas aqui ela tá com a parte mais nova, porque foi decompondo e parando nessa parte aqui e vai formando uma nova camada. Bom, como a gente falou sobre a posição de estratos, quando a gente tem essa sobreposição e ocorre uma dobra, ou seja, ela foi enchendo aí essa falha aqui com novo material, essa dobra só vai acontecer depois que os estratos estiverem todos aí embaixo, tá, gente? Então, ó, aqui fica mais claro para a gente entender o que acontece lá. Ah, então, o que acontece aqui? Aqui, ó, é a camada mais antiga, tá? Então, essas são as camadas mais antigas. E daí o que aconteceu? Formou tipo de uma vala, uma erosão, algo aqui, formou uma lacuna, e aqui começou a depositar material recente, tá? Então foi depositando, depositando, depositando. Então o que acontece? Se você for olhando, se você fizer um corte longitudinal aqui, você vai dizer que tem sobreposição de escalas. Por quê? Porque essa aqui é a mais antiga, se você for considerar que ela é uma rocha, e essa aqui, onde foi entrando essa sobreposição aqui, seria a mais nova, tá? Então ele tem uma falha, então essa aqui está sofrendo intemperismo e entrando nessa vala, formando uma nova camada, tá? Então aqui seria a mais antiga e as de baixo seriam as mais novas aí nessa situação aí. Tranquilo, pessoal? Tudo dando para entender? Tem Tranquilo. atividade depois, hein? Qualquer dúvida vocês vão perguntando. Princípio de continuidade lateral. A princípio de continuidade lateral é que a gente consegue, a gente tem várias formações, tá? Porém, elas são sempre das mesmas épocas, tá? Então aqui a gente pode colocar tipo assim, eu tenho aqui calcário, aqui eu tenho argila, aqui eu tenho arenito e conglomerado. Daí na parte de cima, elas vão continuando as camadas, tá vendo? Eu posso ter camadas tipo aqui só de calcário, uma grande parte só de argila. Porém, ela continua mesmo onde você cortar. Então você pode cortar ela no meio que você vai identificar certinho essas faces e continuidade dela aqui lateral. Tem uma aqui fica mais fácil de entender. Então o que acontece? Quando você tem uma continuidade lateral, você pode ter, vamos supor que você tem essa rocha aqui em um determinado ponto, e aí tem um vale, vamos colocar assim, tá? Então aqui não teria nada, é um vazio. Depois, sei lá, de 2 quilômetros você encontra novamente essa rocha. Se você verificar as camadas das rochas, você vai ver que ela vai ter uma continuidade. Então ela continua lateralmente com os mesmos tipos de camadas, ou seja, elas foram formadas
na mesma época dessas camadas. Pode ter ocorrido alguma falha geológica, alguma coisa que rompeu essa rocha, tá? Elas se separaram, porém elas continuam tendo essa continuidade lateral aí, e a gente consegue uma correlação aí de, de, de períodos iguais, tá? Bom, intersecções e inclusões. Isso a gente já falou um monte, né, gente? Então, o que são intersecções e o que é inclusão? A inclusão, ela geralmente ela é mais recente do que a, a- uma intersecção aí. Então, o que acontece? Se eu tenho um solo formado, uma rocha formada, se eu tiver tipo um filão, um dique que a gente chama, né, de saída de lava, ela vai formar depois que esse solo está formado, tá? Então, houve uma ruptura em qualquer período aqui, e aí essa ruptura vazou-se magma para cima, e ele formou-se esse filão. Então, geralmente ele é formado depois que está pronta a rocha. Mesma coisa a nossa intrusão de lava aqui também, né? Que ela formou depois. Então a gente tem todos os nossos solos formados aqui, tá vendo? Ó, tem toda essa parte. E essas duas intrusões aqui, tanto o filão aqui como essa intrusão de lava aqui, essa intrusão de magma, elas foram formadas depois da formação das nossas rochas, tá? Então, quando você vê alguma intrusão dentro de uma rocha, alguma coisa, com certeza ela foi depois que aconteceu a formação da nossa rocha. Aqui ele mostra as camadas, como ele seria, né? Então ele foi o mais recente é o filão, depois vem o G, depois vem a nossa inclusão magmática, a nossa erosão, deformação de estratos, e aí ele vai seguidamente até chegar no A, tá? Então o A nosso é o mais antigo, daí ele veio o B, daí ele veio o C. Nós vamos brincar com um negócio hoje, gente, que é uma simulação 3D de fazer essa coluna estratigráfica aí, tá? Aí fica legal que vocês conseguem enxergar melhor toda essa fase geológica que ela vai fazer. Então ela formou primeiro a rocha A, B, C, D, depois a E, depois da E, ela formou esse deformação de estrato inclinado. Então ele inclinou lateralmente, ou seja, teve alguma força que fez a inclinação desses estratos aí. Eles eram todos retos, aí alguma força inclinou eles, aí eles ficaram todos inclinadinhos assim. Aí teve uma erosão, tá? Provavelmente não, com certeza absoluta, teve uma erosão por aqui. Porque o que aconteceu? Se deixa eu só voltar um pouquinho para vocês entenderem. Ó, como a gente chega nessas conclusões. O que acontece? Para chegar nessa conclusão, ele faz o seguinte: ele falou, bom, teve uma inclusão aqui. Se teve uma inclusão e essa inclusão foi depois da formação do solo, então alguma coisa gerou essa inclusão. Então vamos lá. Então ele fala que os estratos deveriam ser todos retos, certo? Então daí o que aconteceu? Teve alguma pressão em algum dos lados, ou por uma falha, ou por um recalque entre eles, causou uma erosão, uma ruptura aqui embaixo na loja, na rocha, e a lava subiu formando a inclusão, certo? Então, por isso que eu falo período geológico. Então, ele fala aqui, ó, teve a deformação, então inclinou os estratos, com essa inclinação criou-se uma erosão, que foi uma erosão por aqui, a lava entrou para dentro desse solo, dessa rocha, desculpa, e formou a inclusão magmática. Depois da inclusão magmática formou essa parte G aqui de rocha também, tá? E daí ele falou que o filão formou por último porque ele transpassa também essa parte
dessa última camada de rocha, tá? Então, se ele transpassa e vai até o fim dela aqui, é porque ele aconteceu depois do G. Então, mais recente vai ser esse filão aqui, que provavelmente por alguma ruptura, alguma coisa, que aqui a lava também, o magma também foi para dentro, tá? Princípios de inclusões. Inclusões é quando tem alguma coisa a mais dentro desse extrato. Então, a gente chama de encraves, xinólitos, que são partes de rochas aí, e eles são mais antigos que a rocha que engloba eles. Então, vamos supor lá que tinha um fragmento de rocha aqui, ó, solto. Vamos voltar aqui que é mais fácil. Vamos imaginar que ficaram fragmentos de rocha aqui, ó, soltos dessas camadas na hora que o magma entrou aqui, tá? Então ele formou essas inclusões aí no meio desse magma, tá? Então ele juntou aí com rochas mais antigas, mais antigas e a solidificação do magma aí englobou ela e formou o que a gente chama de inclusão, tá? A gente tem também o período de identidade paleontológica, que é quando a gente fala que a gente consegue encontrar nos estratos fósseis, tá? Então, às vezes a gente, que nem aqui nesse caso, é uma imagem realmente de um fóssil. Aqui são conchas que foram encontradas no meio dos nossos rocha aí. Então é nessa fase aí que a gente consegue também identificar pela paleontologia, tá? Então, por fósseis a gente consegue saber a origem. Então você pega aí, sei lá, fósseis muito antigos que você fala, nossa, da era lá Mesozoica, Paleozoica, aí pelo estudo do fóssil, né? Você consegue identificar a período das nossas rochas aí, tá? Então, através desses fósseis, a gente consegue identificar as nossas eras aqui pela paleontologia, tá? Se elas são mesozoicas, paleozoicas e assim por diante, a gente vai identificando esses tipos de fósseis e vendo qual era eles são. A discordância. A gente tem discordâncias não conformidade, que é as erosivas, a discordância angular e a desconformidade de bases paleológicas, paleontológica. Então, vamos colocar aqui que a gente tem um pacote sedimentar, tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem um pacote sedimentar, ela vai se assentando conforme vai formando vários depósitos aqui das rochas ígneas ou metamórficas ou sedimentares que elas vão depositando. Então, vocês conseguem ver aqui, então a gente coloca que aqui poderia ser, aqui poderia não, aqui seria uma rocha mãe, né? Uma rocha pode ser sedimentar. Ela sofreu várias dobras aqui, ó, tá vendo? Ela sofreu ou dobras ou falhas, então ela tá toda deformadinha aí, essas camadas. Daí o que acontece? Aí nessa parte que teve a não conformidade aqui, aí ela começou a formar uma parte mais conformidade, tá? Então ela vem toda retinha e de repente ela vira essa toda bagunça aqui que a gente chama de não conformidade, tá? Então dá para ver aqui nesse desenho, não dá para ampliar ele, mas a gente consegue ver aqui algumas deformidades aqui, ó, ou não conformidades no meio da rocha, tá vendo? Então ela formou uma coisa diferente, depois ela foi formando camadas mais retas uma com a outra, né? Discordância angular. Então, outra situação também. Então, o que acontece? Aqui dá para ver bem a discordância, dá para ver legal. Ah,
Então, é quando um pacote aí vai se sobrepondo um ao outro, porque teve alguma camada anterior que ela estava inclinada, tá? Então, na formação dela, ela poderia ser uma camada inclinada pelo relevo ou algo assim, tá? E aí o pacote mais novo aqui, ele foi se sobrepondo em cima dessas camadas que estavam inclinadas, tá? Então a gente fala de discordância angular. Então eu tenho as camadas aqui inclinadas e a hora que elas estão inclinadas sobrepõe uma camada mais horizontal aqui na horizontalidade, né? Então é a sobreposição, aí tem essa discordância entre as duas rochas, o tipo de discordância. Então ela estava lá inclinada na deposição dela e de repente ela foi se preenchendo e formou-se uma parte horizontal. E a gente tem as descontinuidades, né, ou desconformidades. Ou seja, são vários pacotes aí com vários tipos de solos diferentes, né? Então, elas foram nossa, fecha o nome. Se depositando em camadas em diferentes situações aí, em diferentes períodos aí geológicos que a gente pode ter passado, tá? Então ela vai se depositando com várias camadas diferentes, tá? Então tem uma desconformidade de camada. Porém, elas são em camadas retas, mas elas têm uma desconformidade. Elas têm vários tipos de camadas diferentes, tá vendo? Tem 4, 5, 6 camadas aí que tem na rocha. Bom, como a gente falou, a deformação geralmente dos estratos são feitos depois da deposição. Então, depois que depositou e formou as nossas camadas, ou por compressão, ou por dobras, ou por falhas, as nossas camadas vão se alterar aí. Então, tem uns exemplos aí de rochas alteradas aí, né? As nossas camadas de rochas alteradas aí. E aqui a gente tem algumas situações que podem ocorrer nessas nossas rochas aí, que é algumas nomes que a gente fala. Então a gente tem as deformações anticlinais, né? Que elas são dobras para cima. A gente tem os sinclinal, que elas são depressões. A gente tem sinclinal colgado, que é falhas, né? Que eles começam a fazer através de falhas. Tem anticlinal vaciado, tem close, tem combis, tem calizas, tem margas. Então são nomes de deformações aí, estilos de deformações que a gente vai fazer, tá? Então a gente tem o anticlinal aí, que é quando ele forma o topo da nossa onda, né? O sinclinal, que ele vai à parte de baixo da onda. O close, que é onde você tem só um pedaço aqui, ó, ele tem uma parte só aparente da nossa rocha. Aqui a gente tem o anticlinal, que são tipo vales, né? Só que vales bem profundos, né? Onde você consegue ver a parte da rocha. E aqui o sinclinal colgado aqui, que é uma situação menos crítica ou mais amena aqui da nossa curvatura, tá? Os combis são vales também, são essa parte aí, então, para a gente entender. A gente tem aqui mais um, acho que é anticlinal também. É anticlinal, que é a parte de cima aqui, mas ele tem uma ruptura aqui, tipo de um valezinho pequenininho. Então aqui tem uns exemplos aí de tudo isso que a gente falou, tá, gente? Desses anticlinais, cruzes, sincal e tudo mais, tá? A formação do cruze aqui, ó, tá vendo? Ele forma um cruze e assim por diante com todas as nossos tipos de rochas aí, ou tipos de pacotes. Isso aqui. Então a gente estava falando como se formam as falhas. As falhas são por compressão, que eles vão formar as dobras.
percração que ela vai se romper, né? Então, aqui, nessa compressão, ela vai formar dobramentos. Aqui ele vai formar estiramentos ou falhamentos, falhas, né? Tá vendo que ele vai romper aqui no meio, aqui, ó. Ele cai um pedaço, ele faz uma falha. E a gente tem também uma tensão cisalhante. Então, você vai para um lado e para o outro, vai um no sentido, outro no seu outro sentido, ele acaba rompendo, então ele forma camadas diferentes aqui, uma mais alta e uma mais baixa, tá? Então aqui a gente consegue enxergar os pedacinhos deles ali, ó. O que acontece? Essa aqui é uma falha, aqui é uma dobra e assim por diante. Bom, pessoal, essa parte era uma revisão. Agora vamos ao que interessa. Agora vamos à nossa atividade. Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que eu vou ter que compartilhar a minha tela. Já já vou passar o site para vocês brincarem com isso também. Se ficar mais fácil aí, se vocês estiverem trabalhando, a hora que vocês entrarem, se vocês quiserem, dá para traduzir para o Google aqui. Mas também não vou. Mas você traduz. Só fica mais fácil para vocês enxergarem. Traduziu. Bom, isso aqui é um programa, gente, ou um simulador. Vou por tela cheia. Precisa mudar você de lado. Ele é um simulador para você fazer uma estratigrafia em 3D, tá? Então você tem aqui um bloco 3D, ok? E depois eu vou passar para vocês brincarem um pouquinho com isso, que é legal. E aí o que acontece? Aqui você consegue formar. Primeiramente, você pode ter alguns modelos que você pode começar a trabalhar ele. Se você quiser um modelo pré-composto, tá? Então a gente tem aquele anticlinal lá que a gente falou. Peraí, ele vai criar. Então ele monta um modelo anticlinal, tá vendo? Que aqui é onde a parte de cima lá que a gente falou. Tem o anticlinal de mergulho, que é o que dá uma topografia diferente aí no local. Tem as sinclinal de mergulho, sinclinal normal, e aí ela tem várias outras situações, tá? Tá vendo aqui a sinclinal que ela é para baixo. Então, aqui seriam alguns, tem falha de deslizamento, aqui são setores prontos, tá? Tá vendo? Ó, a gente tem as falhas aqui, ó. Então, a gente tem dois tipos de falhas aqui, que ficou diferente do outro, duas camadas. Tem falha, qual que é isso? De deslizamento lateral esquerdo, deslizamento lateral direito, tá? Porém, vocês podem também criar. Ixi, agora tem que voltar. Espera aí. Vocês podem criar o modelo de vocês, que é o que realmente a gente vai fazer hoje, certo? Então, como vocês vão criar o modelo de vocês? Primeiro, vocês têm que criar uma camada geológica. Então, primeiro você vai criar uma nova camada. Então, você clica aqui em novo. Tá vendo? Ele criou uma camada, tá? Você pode editar essa camada. Porque aqui, ó, ele está falando que essa camada é uma camada formada por evaporito.
Aí você fala, mas eu não quero por formada por evaporito, eu quero formada por, sei lá, argilito. Você pode alterar aqui, argilite. Vocês podem colocar em português se quiser, tá, gente? Ele aceita lá, ó, argilito. Aceitar. Daí você vai criar uma nova camada lá. Então, ó, sempre lembrando que as camadas começam das mais antigas para as mais novas, tá? Aqui ele está falando que vai formar uma camada de Clark lá, que é a parte de... Mas a gente pode pôr arenito. Ou eu posso escrever camada A, B, C, D. Pode ser também. Uma camada de arenito. Sei lá. Viu? Ô, louco. E assim eu posso pôr uma camada de calcário. Calcário, rocha calcário. Ó, gente, eu posso mudar de cor, tá? Então, se eu quiser mudar de cor, eu posso mudar. Eu posso diminuir camada e aumentar a camada, tá? Então, eu posso brincar do jeito que eu quiser com as minhas camadas aqui, tá? Bom, para que a gente vai fazendo isso? Primeiro, aqui eu estou criando minha era geológica já, tá? Então, se você criar aqui na história geológica, ó, você já vai ver quando que ele foi criado. É que eu criei tudo de uma vez. Bom, foram criadas, aqui é todo um processo, vai ter que fazer de novo. Então, o que vai acontecer? Eu criei minhas camadas geológicas. Daí eu vou falar assim, pô, essas camadas um dia inclinaram. Vamos lá, pô, ela teve uma inclinação. Então, a gente pode escolher onde vai essa inclinação e qual inclinação que ela vai ter, tá? Então, beleza. Então, nós vamos adicionar um novo evento. Ó, estou criando camadas geológicas. Estou adicionando um novo evento. Lembra que a gente falou dos eventos das camadas? Então, criei lá primeiro as minhas camadas e agora estou criando um novo evento. Opa, vou fazer aí inclinar minhas camadas. Inclinei, tá? Então, teve uma inclinação. Daí, eu posso falar que teve uma dobra. Pô, teve uma dobra? Podemos diminuir esse mergulho aí? Pode diminuir, pode fazer do jeito que vocês quiserem. Eu posso aumentar aqui a, a parte da ondulação, de onde ela foi, tá vendo? Qual lado que ela vai ser virada. Mas só para vocês terem uma ideia. E posso aumentar a inclinação também dessa dobra, tá? Eu posso falar que essa dobra foi uma dobra para cima, tá vendo? Ou ela continua lá embaixo. Então vamos adicionar uma dobra aí também. Vamos adicionar tudo nessa era aí, só para vocês terem uma ideia. As cúpulas e bacias, que são aquela mais amena, talvez ela não apareça aqui. Deixa eu ver se ela vai aparecer. Ela só subiu um pouquinho, vocês viram? Mas tudo bem, vamos deixar a cúpula aí também. Inconformidades. Vocês lembram das inconformidades? Eu posso adicionar inconformidades também. Eu posso aumentar a camada, diminuir camada e colocar em... Olha lá, ó. O que acontece? Ele mudou minha característica de solo, tá vendo? Então ela mudou todas as minhas camadas aqui. Eu posso incluir e excluir inconformidade. E assim eu posso fazer, quero colocar um dique, que nem tinha o dique lá, aquela que a gente colocou lá, né? Aqui eu posso virar para cá. E aqui eu inclino. Aí eu quero inclinar para cá. Aí, tá bom. O dique é nosso filão lá, né? Então vamos adicionar um dique aí, que seria o filão. A hora que você fechar, tem nosso dique aqui. Bom, aqui a gente pode falar também das nossas falhas. Lembra que a gente falou da falha? Que ela pode ter uma falha. Então aí você pode escolher o jeito que você quer a falha, onde vai ser essa falha, como vai ser a falha. Vamos colocar uma falha também? Vamos colocar uma falha. Só para vocês terem uma ideia. Então tá vendo como mudou tudo, gente? Ó, é a falha é aquela falha que cai, né? Que ela desce e forma essa tipo dessa coisa maluca aí, tá? Bom,
que nós fizemos aqui? Em 3D, o que a gente fez foi criar exatamente a nossa história de geologia que aconteceu com o nosso solo. Porque se você criar aqui na história de geologia, ele vai falar o seguinte: primeiro formou a camada, daí teve o evento lá da inclinação, aí teve o outro evento nosso. Por que não traduziu? Era para ter traduzido. Bom, tudo bem. Ele formou as nossas inconformidades, então toda a nossa era geológica, só que aqui, indiferente do que estava acontecendo lá na nossa, que a gente via em desenhos ao contrário, a nossa colocação aqui é invertida, tá, gente? Então, quando você olhar para a nossa situação aqui, a gente vai falar assim: primeiro formou as nossas camadas geológicas, que são essas que estão todas aqui, azul, amarela, essa marronzinha, a vermelha, são nossas camadas geológicas. Depois teve o outro evento aí, que teve uma dobra aí, na realidade teve uma inclinação, primeira coisa. Depois veio a nossa dobra aí, daí veio nossa, como que traduz o nome agora? É uma doma, né? É um tipo como se fosse uma tampa de panela, assim, uma cobertura, né? Depois vem as inconformidades simples, aí a gente fez o nosso filão aqui, e daí, por último, a gente fez uma, uma falha, tá? Daí teve a falha. Bom, vocês viram que eu criei toda uma era geológica aqui, tá? Daqui a pouco é vocês que vão criar de vocês, tá? Então, toda essa era geológica foi criada. Então, a gente conseguiu estudar ela por períodos que ela está sendo feita, tá? E daí, o que você pode fazer também, nessa situação aqui, é começar a criar perfis, tipo topografia. Aqui eu estou num sistema plano, mas vamos falar assim, mas esse tipo de solo meu não estava no sistema plano. Ele estava numa depressão, tá? Ou num vale. Então ele transforma para vocês toda essa parte em vale. Aí você fala, não, mas era uma colina. Aí ele transforma para vocês como se fosse uma colina. E aí você tem até a parte topográfica, tá? Com as altitudes que tem. Então aquele está em 50 e aqui ele estaria em 30, então está caindo quase 20 pontos aqui. Aqui é o menor ponto que tem, de 50 ele vai cair 30, né? Então você tem a topografia que a gente faz. Em situações de montanhas. Então tá vendo, ó? Aí você consegue fazer todo o esquema geológico de vocês para fazer uma parte sedimentar aí ou um mapa, tá? De uma região determinada que vocês precisem fazer. Tá? Tem penhasco, tem várias situações diferentes aí. Aí vocês conseguem fazer. Aqui já é um cume de uma montanha que é bem mais alto. Aí fecha no cume. Pessoal, entenderam como funciona? Então acho que aqui, ó, vocês trabalhando com esse sistema aqui, vocês conseguem entender melhor a estratificação, entender melhor como funciona essa geologia aí, essa criação de geologia, tá? Então, essa história geológica aí. Então, desde a formação dela, deixa eu criar. Aqui eu consigo fazer todas as eras que foram, por era, por situações. Aqui, ó. Então, ó, aqui é a minha formação, que só tinha o meu solo, que nem eu falei para vocês. Lembra que eu falei? Com certeza o que aconteceu aqui é que estava tudo reto. Aí houve uma inclinação,
tá? Aí inclinou todo o nosso solo. Daí depois da inclinação teve uma dobra. Pegou a dobra? Aí. Teve uma dobra, então teve alguma força de pressão aí, dobrou toda essa rocha, então formou uma dobra. Depois, essa parte aqui é uma que ela quase nem aparece, ela só dá uma amenizada aqui nessa dobra. Daí ela teve uma inconformidade simples. Não pegou? Aí, pegou. Daí ela já mudou de novo o meu solo. Daí veio o nosso filão, que em outra era apareceu o nosso filão, nosso talento. Vai, forma um filão. Aí formou o nosso filão, né? E depois, por fim aí, teve nossa falha aí, que ela vai desmoronar aí uma parte da nossa parte geológica aí. Vai, filho. Ah, já fez. Tá vendo? Daí ele tem a falha, então a falha desce esse pedaço. Então ele tira as camadas, elas não ficam mais no mesmo local, tá? Elas mudam os tipos de camada por causa dessa falha. Legal, gente? Deixa eu ver se está funcionando o videozinho. Ah, você tem que criar o tutorial, não. Legal ou não? Show, Sérgio. Vocês conseguem criar uma parte assim para mim? Aí já é uma pergunta mais embaixo, né? Ué, é só vocês seguirem a cronologia. Vocês têm que criar camadas. Ele não vai imprimir. Deixa eu ver se ele carrega. Vocês têm que criar primeiro a camada. Deixa eu apagar tudo aqui. Mas, Ah, tem que eliminar as camadas. Então vocês têm que criar as camadas, tá? Aí tem que voltar lá e colocar plano, senão não vai. Topografia plano. Aí. Então vocês têm que criar camadas, então você tem que ir lá, vai aparecer um bloquinho desse para vocês. Daí vocês vão começar a criar a camada. Então vocês têm que ir lá na camada geológica, clica no livrinho e vai criando a camada que vocês querem. Pode colocar camada 1, camada A. Se você quiser, camada A. Eu não quero colocar nomes, tá? Então eu vou colocar camada A. A minha primeira camada, sei lá, vai ser marrom escuro. Eu posso colocar lá, que pode ser um margilito, pode ser uma rocha uma rocha magmática. Eu posso escrever rocha san. Do jeito que vocês quiserem aí, vocês vão colocar, tá? E aí eu vou criando as camadas que eu quero, tá? Vou deixar que ele criar normal aí. Então ele criou as minhas camadas. Tá feita a minha parte primeira de geologia. Você sempre fecha no xizinho aqui, tá, gente? Então, ele criou minhas camadas, ok? Então, tá todas as minhas camadas criadas lá. Aí, você vai ver o que vai acontecer depois nas próximas eras. Então, eu posso falar que vai formar bacias aí, tá? Que é os domes lá. Então, tá vendo? Se eu for formar bacias, eles vão formar uma inclinação bem pequena, tá? Eu posso aumentar? Posso aumentar esse raio? Pode sim. Mas ele não vai mudar muita coisa. Aqui acho que ele inclina um pouco mais. Deixa eu ver se. Não, ele não aceita. Ele vai só formar essa parte mais. Um pouquinho mais inclinada, mas pouca coisa, tá? Vou excluir esse evento. Esse é um dos eventos que menos aparece. Ou é porque ele não sumiu? Eu excluí ele. Eu excluí evento. Excluiu. Daí eu posso colocar. Eu tive dobras. Teve alguma dobra nele? Então você vai ter que colocar as dobras aqui.
Aí você vai escolher como ele vai dobrar, tá? Então você pode alterar essa inclinação dessa dobra, tá vendo? Ela vai mudar o espaço da dobra ou aumentar a dobra. Quer ver? Você pode aumentar bastantão. Ela vai aumentar em quase toda a nossa falha aqui. Eu posso diminuir o mergulho, que é a inclinação da dobra, tá? Então tem um mergulho aqui, a inclinação da dobra. Vamos diminuir isso aqui para pequenininho. E coloco um mergulho 90 graus. Aí pelo menos ele fica um mergulho reto. Apesar que eu posso... Vamos ver se... Eu posso fazer essa situação também de dobra, tá? Ela sofreu uma pressão superior. Mas não... Eu posso aumentar e diminuir essa dobra. Desculpa, eu posso inclinar e desinclinar. É no mais opções que a gente consegue fazer isso. Então eu posso inclinar essa dobra, falar que teve uma situação diferente geológica aí. Tem mais opções para baixo. Eu posso diminuir o espaço entre a dobra, tá vendo? Ó, eu aumento, então eu quero uma dobra pequena. Ou eu posso fazer um monte de dobrinha, tá? As amplitudes dela, tá? Ou seja, mais para cima, mais para baixo, menor. E eu posso determinar as formas que elas vão ter. E eu acho que agora tem uma amplitude tão pequena que não dá para ver a forma. Deixa eu aumentar isso aqui. Diminuir a amplitude, diminuir mais. E aí eu posso mudar as formas, tá vendo que ela fica mais arredondada? Ou eu posso fazer ela bem mais inclinadinha, ó. Ela fica mais retinha aqui e menos inclinada. Quanto mais eu for para frente, mais reta ela fica, mais para trás, mais arredondada. Aqui é mais e menos. Beleza, pessoal? E daí vocês vão criando nossa era aqui. Você pode aqui, gente, você pode alterar? Não, ele não permite nesse. Nome, e-mail, mensagem, também não. Tá. Então aqui você vai fazendo a era geológica de vocês. Então nós tivemos a camada, depois nós tivemos nossas dobras aí, tá? O evento de dobras e assim por diante. Agora eu precisava ver se ele pelo menos... Deixa eu ver se eu consigo exportar ele. Eu queria que vocês me mandassem isso. Argil. Modelo, sei lá, geológico. Geológico Beds. Grupo. Não precisa. Sérgio HTML. Se ele abre em HTML. Modelos. Minha lista. Não. Que legal. Bom, gente, se vocês tiverem esses, vão fazer diferente para mim. Ele não dá para salvar, não. Nem imprimir, né? Ele vai sem título. Não carrega. Não carrega. Então vocês vão ter que fazer o seguinte, vocês vão ter que fazer toda essa parte aí que vocês têm de geologia, tá? Se vocês quiserem colocar topografia, pode colocar. Se vocês acharem que vai ficar mais bonitinho com topografia, pode colocar, tá? Só que no final que vocês fizerem toda essa estratigrafia das nossas rochas, vocês vão fazer o seguinte.
Pega nessa era geológica aqui, ó. Mas vocês deixam ela completa, tá? Se tiver um monte de era, vocês vão por toda a era, não vão separar por fases aqui, tá? Põe toda essa era geológica aqui, tira um print e me manda. Eu lembro que tinha um jeito de gravar isso. Mas ele não aceita. Não. Bom. Tira o print e me manda, é mais fácil. Para daí eu consigo enxergar para vocês. Daí, ó, lembrando, vocês vão entrar em história geológica e vão mandar para mim, tá? E daí eu consigo visualizar. Vou mandar isso aqui para vocês. Deixa eu fazer uma coisa antes. Deixa eu sair daqui. Capaz de pegar salvo. Deixa eu ver o negócio. Clicar com o mouse direito. Salvar como. Deixa eu ver se dá. Para a gente salvar em algum formato interessante. Ele vai salvar a página. Bom, se vocês quiserem salvar e mandar o arquivo salvo, tudo bem, senão manda só o print, tá? Tá, não. Deixa eu só voltar aqui. Pronto. E aí a gente faz assim. Opa. Tá conectado, meu filho. Atualiza aí. Oi. Mineralogia. Colar. Tô mandando o link para vocês aí, pessoal. Tá no WhatsApp de vocês. Beleza, irmão. Tá? Então entrem aí. Tentem fazer. Qualquer dúvida vocês vão me chamando. Qualquer coisa a gente faz junto aí. Eu compartilho de novo para vocês aí. Tá? Tinha um negócio que eu queria mostrar para vocês, ó. Que é legal também. Deixa eu compartilhar de novo para vocês. Só um segundo. É um programinha legal para vocês terem, viu, gente? Quem for trabalhar aí nessa parte de solos, essas coisas. Compartilhou a tela? Ou ainda não? Vai agora. Compartilhou. Tá compartilhando. Deixa eu só fazer uma camada geológica rapidinho aqui. Eu já vou pegar até uma pronta, quer ver? Modelo. Vai você mesmo. Não. Syncline é mais legal. Isso, daí a gente vai fazer um vale nele. Vale. Isso. Aqui, ó, pessoal, a gente tem um negócio, vamos botar ela cheia aqui. A gente tem um negócio legal que é o seguinte: tem algumas ferramentas que a gente consegue, tipo assim, a gente consegue fazer alguns cortes transversais. Então, eu posso fazer um corte aqui, ó, transversal, tem que ser dentro. E ele puxa para mim, ó, através do corte, a minha camada, tá vendo? Ó? Então, é como se tivesse cortado um pedaço da camada. Outra situação também que a gente tem, que é para fazer análise, é a broca lá que eles fazem. Então, você pode pegar a broca e selecionar um ponto aqui. Então, eu determinei que eu queria saber como é o solo exatamente nesse ponto aqui, ó. Então, ele puxa para mim como se fosse uma amostra do solo, como se eu tivesse pego uma broca perfurada até lá no fundo e vindo com as camadas para mim, tá?
Então eu consigo verificar todas as camadas como elas são feitas. Eu posso fazer vários brocas aí, quer ver? Ó? Vou colocar uma aqui agora. Olha lá, ó. Aí eu consigo medir as diferenças de solo que eu tenho, as diferenças de rochas que eu tenho e as camadas que eu tenho, tá? Então dá para fazer essa prospecção aí das camadas, ok? Gostaram? Show, já tô mexendo aqui na tela aqui para ver. Tá. Podem mexer aí à vontade. Fiquem à vontade mexendo. Também, tô dando de curioso aqui. É, vai mexendo aí. Se vocês estiverem com o Google, se vocês não estiverem entendendo lá, põe no Translate lá que ele traduz. O meu já fica na tela o Translate.
E aí, pessoal, tá saindo alguma coisa aí? Ah, tá mais ou menos, professor. Vocês vão me mandando aí. Acho que é a falha que tá difícil de fazer. A falha, por quê? Ah, dá uns riscos aqui meio pra baixo dela, não fica igual essa daí. Ela não tá caindo? Peraí, deixa eu ver. Precisa ver a falha que você tá usando. Essa para descer tudo junto, você tem que usar essa culpa aqui, ó. Aí ela desce tudo, a camada inteira. Uhum.
Saindo aí, pessoal? Aqui tá saindo, professor. Legal. Tô aqui tô pro traço aqui. Como que faz para ativar ele? Peraí. Qual que você tá aqui? Eu tô no topografia, né? Eu tô pro Ah. traço. Não, o topo classe é para você criar. Não, você tem que ir nos de baixo. Aí você pode escolher. Ah, O sim. plano ele continua. O Ah, vale tá. ele forma um vale. Tem a colina, a montanha. Aí você tem que Ah, escolher um sim. tipo, tá? Senão você tem que criar o classe topografia e fazer a interpolação de pontos. Ah, sim. Entendi. Entendeu? Aham. Tá editando. Tripolar. Tá vendo aí, professor? Peraí. Aham. Aí, tá ficando assim, né? Legal. Você fez as camadas? Assim, aqui, né? Deixa eu ver. É, dá uma inclinada nele. Você tá vendo de superior. Pera aí. Tá meio. Ah, eu não consigo voltar lá no anterior, né? Ah, você quer fazer. É que Aí que nem eu venho aqui. Você criou uma interpolação, é isso? Isso, então aí agora apagou aquele que eu fiz, a da geologia, né? Só. Não, não apagou. Fecha Não. ele
e vai em plano. Aí ele volta ao normal. Ah, aqui ele volta, aí eu vou lá no topo. Aí, sim. Vai em geologia. Aí ficou meio É isso bagunçado, aí. mas... É isso aí. É isso aí. Tá vendo? Aí forma todas as eras geológicas. Daí você consegue ver na era geológica lá todos os acontecimentos que tiveram primeiro, não é isso? Isso. Aí aqui. Colina. Aí você colocou um vale, uma montanha. É isso aí. Beleza. Vou desligar aqui a câmera que tá no Tá. celular. Ok. Depois só tira um print da tela, se você conseguir, mas com aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu só criar as camadas aqui. Deixa eu pegar uma pronta aqui. Aí você quer que faz os traços, né, para mandar? Na realidade, o que eu vou querer que vocês façam é assim, ó. Você vai tirar um print. Deixa eu só adicionar uma dobra aqui para ficar bonitinho. Só para ter o que acontecer lá. Vocês vão fazer o seguinte, a hora que vocês for tirar o print, tira com essa história da geologia aberta aqui, ó, mas até a última parte aqui, ó, tá? Com toda a parte de geologia, para mim ver o que vocês fizeram aí de eventos. Como foi o evento de vocês. Certo. Então vocês abrem a história geológica aqui e já abre a história geológica e tira o print. Precisa enviar agora isso aí, professor? Não, depois você me envia. Tá. Não precisa ser já não. Depois você envia para mim. Tá. Ok? Ok, beleza. Então, é isso. Eu vou fazendo aqui e envio para você aí por e-mail, né? Pode mandar pelo WhatsApp mesmo. Tá bom. Do jeito que for mais fácil pra você. Se quiser mandar por e-mail, pode mandar por e-mail. Tá bom, então. Tá bom, então, Guilherme. Falou, professor. Obrigado pela Falou, aula, até a tá? próxima aula, imagina. Falou, Na tchau, próxima tchau. aula nós estamos aí. Beleza, estamos sim. Tchau, tchau. Abraço.